Fala, minha gente, tá começando mais um Ciência é Tudo e o programa de hoje tá muito bom. Eu vou direto ao tema porque ele é importante demais para a nossa vida. Você sabe como é feita a gestão de água no Brasil? Quais são os usos dela aqui no país? E como garantir o acesso e preservar esse recurso natural? Então fica comigo porque o Ciência é Tudo tá só começando. Além de essencial para a nossa vida, a água é indispensável para o funcionamento do Brasil. E para começar o programa de hoje, nada melhor do que entender as diversas formas de utilização da água no país. Vamos ver? A cada segundo são utilizados, em média, 2.083.000 litros de água no Brasil, segundo a Agência Nacional das Águas. Em 1931, eram utilizados apenas 131.000 litros por segundo, 6% do uso de hoje em dia. Atualmente, o país gasta cerca de 52% da água para a irrigação da agricultura, em sua maior parte formada por monoculturas. Em segundo lugar, vem o abastecimento urbano, com 23% do uso da água. Em terceiro está a indústria, com 9% do uso. Em seguida, o abastecimento animal, usado na pecuária, com 8%. Depois as termoelétricas, com 4% de uso, o abastecimento rural, com 1,7% e a mineração, com 1,6%. Com relação ao abastecimento de água no país, cerca de 58% das cidades fazem uso de mananciais de água de superfície, como rios, lagos e reservatórios artificiais. E 42% das cidades usam a água por meio de mananciais subterrâneos, que são os poços de alta profundidade. Cerca de 80% da água usada retorna ao meio ambiente sob a forma de esgoto. O problema é que cerca de 50% de todo o esgoto, ou seja, a metade, não recebe nenhum tratamento. Estima-se que o uso da água no Brasil deverá crescer 24% até 2030. Esse tipo de uso é chamado de consuntivo, que significa que a água que foi usada no processo a que ela se destina não retorna diretamente aos corpos hídricos de onde ela foi retirada. Para a gente ter água disponível para o nosso consumo e dos nossos futuros netos, é muito importante a preservação das bacias hidrográficas. E é com esse objetivo que o programa Águas Brasileiras, lançado no final de 2020, pretende revitalizar as principais bacias hidrográficas do país. Vamos ver! A revitalização de bacias hidrográficas do país é o principal foco do programa Águas Brasileiras. O projeto conta com a participação dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, MDR, da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, do Meio Ambiente, MMA, além da Controladoria Geral da União, em parceria com estados e municípios. O programa Águas Brasileiras conta com um conjunto de projetos que são desenvolvidos por cada um dos parceiros. Um dos mais interessantes é o programa Produtor de Águas, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas, que hoje já conta com uma rede de monitoramento das nascentes do Rio São Francisco e envolve a comunidade nas ações de preservação e de cuidado das nascentes, focadas na produção de mais água com qualidade e quantidade suficientes para todos. O tema água está presente em muitos projetos, programas e iniciativas do âmbito do MCTI. A missão do nosso Ministério nesse programa é de buscar a integração de ações entre os vários elementos que compõem o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, buscando a sinergia de ações em prol do programa Águas Brasileiras. Nesse sentido, o MCTI já iniciou as suas ações com a abertura de uma nova linha de crédito. São 500 milhões de reais por meio da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, para o desenvolvimento de tecnologias de redução de resíduos sólidos e de tratamento de águas.
Além disso, temos o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente. E como programa essencial para a revitalização das nossas bacias, temos todas as ações de saneamento básico desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, exatamente com o foco de evitar que se jogue esgoto nos rios sem tratamento adequado. O governo federal criou, na opinião do Instituto Espinhaço, uma engenharia de bastante inteligência que é o Águas Brasileiras. Pela primeira vez, a sociedade no Brasil vai conjugar esforços entre o terceiro setor, a iniciativa privada e o poder público no sentido de viabilizar grandes ideias, grandes projetos em prol da revitalização de bacias hidrográficas. O Águas Brasileiras ele é viabilizado por iniciativa privada, recursos privados, com a governança pública de projetos estratégicos para a pauta e a agenda da segurança hídrica brasileira. Foram selecionados 26 projetos para a revitalização das bacias hidrográficas, 16 para a bacia do Rio São Francisco, 2 para a do Rio Parnaíba, 2 para a do Rio Taquari e mais 6 para a do Rio Tocantins-Araguaia. O Instituto Espinhaço, organização da sociedade civil que atua nos eixos de biodiversidade, cultura e desenvolvimento socioambiental, é responsável por alguns dos projetos escolhidos. Nos últimos 10 anos, o Instituto Espinhaço vem empreendendo esforços, métodos e tecnologia para criar os maiores programas de recomposição da vegetação nativa e revitalização de bacias hidrográficas no Brasil. O Brasil possui cerca de 12% das reservas de água doce mundiais e é responsável por 1/5 da alimentação de todo o planeta. Portanto, cuidar da água é cuidar do desenvolvimento não só do país, como também de todo o mundo. Bom, a gente acabou de ver a importância da preservação das bacias hidrográficas, mas não é todo mundo no Brasil que possui acesso fácil à água. E para levar água de qualidade em regiões secas, é preciso muito conhecimento e tecnologia. O semiárido brasileiro abrange 9 estados da região Nordeste e o norte de Minas Gerais. Ocupa cerca de 12% do território nacional, com mais de 1.200 municípios e aproximadamente 27 milhões de habitantes, divididos em 62% na zona urbana e 38% na zona rural. Em regiões áridas e semiáridas, a água é um recurso natural que muitas vezes é escasso e insuficiente para atender a toda a população. Em período de estiagem prolongada, a situação se agrava. A água é um elemento essencial na vida de todos da humanidade, em especial a água no Brasil. Ela, apesar de abundante em certas regiões, é muito escassa em outras regiões, em especial no semiárido nordestino. É muito comum termos água muito salobra no lençol freático do semiárido. Nosso solo, diríamos assim, é mais de 80% formado por rochas cristalinas. Então, todas as águas que percolam nessas rochas, a partir das chuvas, rios, etc., se tornam salobras em próprio consumo humano. Uma das alternativas é a dessalinização, que é um processo de tratamento de água que retira o excesso de sais minerais, micro-organismos e outras partículas presentes na água salgada e na água salobra. É muito importante tirar esse sal, reduzir a quantidade de sal para que essa água possa ser utilizada nas atividades humanas, ou seja, na agricultura, na pecuária, na alimentação, e para outras atividades. Apoiar o desenvolvimento e o uso eficiente da dessalinização de águas salobras e salinas é um dos desafios da ciência. Em 2019, foi inaugurado o Centro de Testes de Tecnologias de Dessalinização em Campina Grande, na Paraíba. A iniciativa, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, tem como objetivo testar os equipamentos e tecnologias para analisar a qualidade e o desempenho de equipamentos de dessalinização. A implantação do CTTD decorreu de uma iniciativa governamental do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na realidade, foi com o objetivo de oferecer suporte
as políticas públicas de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano, incorporando, obviamente, todos os cuidados técnicos, ambientais e sociais na implantação, na recuperação e gestão de sistemas de dessalinização e também de purificação de águas. A ideia desse laboratório é aferir e testar, ver o desempenho de produtos que possam ser utilizados para dessalinização em, por exemplo, políticas públicas governamentais em qualquer esfera, estadual, federal ou municipal, ou mesmo para promover e ajudar o desenvolvimento desses equipamentos das empresas. Esse laboratório, esse centro, na verdade, faz parte de um conjunto de ações estruturadas do Ministério na área de água. O CTTD testou 13 sistemas, 13 tecnologias, a maior parte em cima de osmose reversa, ou osmose inversa, como queiram chamar, e foi bastante interessante analisar esses equipamentos. Também vieram equipamentos do exterior, dos Estados Unidos, da Suíça, tá? Onde foi testado aqui no centro. E o CTTD ele foi inaugurado no dia 13 de abril de 2019, e esses equipamentos receberam os certificados e também um relatório apresentando todas as observações durante os testes e recomendações técnicas para a melhoria também dos mesmos. Foi bastante interessante. Além do Centro de Testes de Tecnologias de Dessalinização, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem investido em outras iniciativas que buscam levar água de qualidade aos brasileiros. Mais recentemente, o Ministério está ampliando as suas atividades na área de água. Inclusive, na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do nosso Ministério, foi criado um setor que trabalha com a questão da água. E uma das primeiras ações é a criação de núcleos de tecnologias de água. Água é vida, água é desenvolvimento, água é saúde, água é tudo. Muito legal. Mas olha só, o desafio de levar água de qualidade a todos os brasileiros não acaba aí. Isso porque as mudanças climáticas e a ocupação dos solos também podem influenciar o abastecimento. Assunto para o próximo bloco. Não sai daí não, que o Ciência Tudo já está de volta. A gente está de volta com o Ciência Tudo e agora eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês têm ideia de como o clima também pode interferir no acesso à água? Bom, é justamente para entender os impactos das mudanças climáticas sobre o acesso às águas que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou a plataforma Adapta Brasil. Vamos ver. Que o planeta Terra vem passando por transformações devido ao aquecimento global não é mais novidade para ninguém. Aquele frio de doer os ossos e aquele calor de fritar ovo no asfalto estão aí, ano após ano, cada vez mais fortes para provar. Mas, se a previsão de ver o Rio de Janeiro submergir até o ano de 2100 é assustadora, a seca de rachar o solo no semiárido não fica para trás. Exatamente por esses extremos que impactam a vida de mais de 200 milhões de brasileiros, é que as mudanças climáticas estão no alvo dos cientistas aqui do país. Para facilitar a análise dos dados, entra em cena o Adapta Brasil. A plataforma hoje ela está focada no semiárido, então ela trabalha com todos os municípios do semiárido e trabalha já com segurança hídrica, energética e alimentar. A expectativa é que nos próximos meses nós consigamos nacionalizar a plataforma, então ela vai conseguir contemplar todos os municípios do país e vai trabalhar também, além de segurança hídrica, energética e alimentar, outros setores passarão a ser contemplados, né? Então, uma parceria com o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, vai nos permitir que nós trabalhemos com os impactos para a região portuária, importante infraestrutura, e no futuro a gente pensa em avançar para outros modais, então aquaviário, ferroviário, né? Segurança energética e alimentar? Sim, foi isso mesmo que você acabou de ouvir o Márcio falar. Afinal, se chove muito na cidade A e nada na cidade B, a produção de alimentos, o transporte,
a produção de energia elétrica para essas regiões são afetadas. Estava achando que era só uma questão de investir no ar-condicionado, em super casacos? Nada disso, escuta só. A ciência tem indicado também que as preocupações que nós temos hoje, elas tendem a se agravar com o futuro. Claro, a população humana vem aumentando. Com o aumento da população humana, aumenta a demanda por energia, aumenta a demanda por alimentos. Então, as preocupações que nós temos hoje tendem a ficar ainda mais relevantes quando a gente passa a contemplar cenários futuros, Nesse contexto é que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, já há alguns anos, vem se preocupando não só em avançar para a fronteira do conhecimento, mas também trabalhar esse conhecimento de tal forma que ele esteja disponível para os tomadores de decisão. Por ocasião do Plano Nacional de Adaptação, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, foi atribuído então ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações a responsabilidade por monitorar os impactos das mudanças climáticas e criar uma plataforma web de tal forma que este conhecimento estivesse disponível para a sociedade como um todo. E para melhorar esta análise, o que o Adapta Brasil vem fazendo é desmembrar a segurança hídrica em 2 setores: recursos hídricos e outro dedicado à avaliação de desastres ambientais, tendo a água como protagonista. Para isso, diversos índices são utilizados, como de vulnerabilidade, sensibilidade, exposição e índice de capacidade adaptativa. Além disso, os dados são coletados de diferentes fontes, como ANEEL, Embrapa, Agência Nacional de Águas, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, dentre outras. Sem falar na contribuição de instituições parceiras. Tudo isso para garantir que a água, esse bem tão valioso, seja a mocinha e não a vilã das nossas vidas. Bom, agora a gente finalmente conseguiu entender a relação do clima com a água. Vamos continuar o programa e mudar um pouco esse assunto, porque chegou a hora de falar de um estudo interessante realizado por uma pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. A pesquisa revela como a qualidade das águas está diretamente ligada ao uso e à ocupação das nossas terras. Com uma área de quase 6.000 km², e altitudes que chegam a 1.300 metros, localizado na região do Planalto Central, o Distrito Federal é um dos divisores naturais de 3 principais bacias hidrográficas do Brasil: a Bacia do Paraná, ou Prata, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Tocantins-Araguaia. Com grande crescimento populacional nos últimos anos, o aumento do consumo de água é inevitável. O uso e ocupação da terra vêm sendo alterados e modificam os espaços naturais. A expansão agrícola é um dos agentes de tais mudanças e é importante monitorar os impactos disso para o meio ambiente. Um estudo de mestrado da gestora ambiental e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, IBCT, Luane Souza de Araújo, no âmbito da Embrapa Cerrados e da Universidade de Brasília, avaliou a qualidade da água do lençol freático e sua correlação com o uso e ocupação da terra da bacia do Alto Rio Jardim, no Distrito Federal. Luane Souza explica os objetivos da pesquisa e como ela foi feita. O objetivo principal dessa pesquisa foi esse, avaliar os impactos exercidos pelo uso e ocupação da terra na qualidade da água subterrânea. E para isso foram realizadas análises de qualidade da água de 38 poços, foram coletadas mensalmente durante um ano, de 2014 a 2015. Segundo a pesquisadora, os resultados indicam que a qualidade da água do lençol freático, em geral, é adequada, considerando a resolução CONAMA 396 de 2008. Alguns aspectos aparecem nas análises de influência sobre a qualidade da água dos poços, mas não representam necessariamente um problema. Os principais resultados que se evidenciaram
foram que, em geral, a qualidade da água é adequada, né, quando comparada os valores dos resultados com os valores de referência da resolução CONAMA. Não ficou evidente uma correlação entre o uso e a ocupação da terra com a qualidade de água, e as variáveis que mais influenciaram na regressão, né, na análise da regressão, as variáveis que mais influenciaram a qualidade da água foram os tipos de solo, e o uso da terra pastagem e o uso da terra agricultura. Em apenas um dos 38 poços piezométricos, verificou-se inconformidades em relação aos valores máximos permitidos para a qualidade da água subterrânea. No caso, a concentração de nitrato 3. A hipótese mais provável para a diferenciação da concentração de nitrato num único poço em desconformidade com a classe 2 é a presença de horticultura e fruticultura irrigada em seu entorno. No entanto, outros poços com a presença desses usos não apresentaram problemas similares em relação à qualidade da água. Destaca-se que cerca de 80% da área de contribuição de todos os poços analisados é de uso agrícola. O Brasil tem uma costa marítima com quase 11 mil quilômetros de extensão. E a água do mar também tem muita importância na forma como a gente usa esse recurso aqui no país. Com uma costa de mais de 7 mil quilômetros de extensão e rica fonte de vida marinha, o Brasil mantém projetos de estudos e conhecimento dos oceanos. O Ciência no Mar, lançado em 2019 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é um deles. A iniciativa ganhou relevância com a decisão da ONU de nomear a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que começa em 2021 e vai até 2030. Temos projetos da área de monitoramento e observação oceânica, que são aqueles que lançam boias e outros instrumentos de avaliação e observação do oceano para capturar os dados sobre o comportamento de correntes, temperatura, acidificação e outros dados oceânicos fundamentais para a hidrografia e também para o uso e gestão das águas oceânicas. E para aprimorar a infraestrutura de pesquisa científica com a moderna tecnologia, o MCTI ganhou uma contribuição fundamental de monitoramento e exploração de recursos naturais nos oceanos. No campo da infraestrutura e da tecnologia, o MCTI, em conjunto com a Marinha, a Vale e a Petrobras, comprou o navio Vital de Oliveira, uma importante embarcação que hoje representa o melhor e maior laboratório embarcado nacional para pesquisa oceânica. O navio tem permitido a expedição de vários pesquisadores em toda a área oceânica do Brasil. Temos também pesquisas que acontecem na área de mar profundo, gestão de risco e desastres. Desastres como o derramamento de óleo que atingiu a costa brasileira em 2019. O acidente que afetou as praias nordestinas e do sudeste brasileiro recebeu a atenção da população costeira, que contribuiu com fotos e vídeos dos locais atingidos e deu origem a uma plataforma colaborativa de informações. Quando no final de agosto de 2019 começou a chegar muito óleo nas praias, na região costeira, sobre os recifes, na costa tropical brasileira, as pessoas naturalmente, espontaneamente, começaram a fazer fotos para informar as autoridades, para avisar amigos, para mostrar para outras pessoas e usando também as mídias sociais para divulgar esse problema. Então, começaram a se fazer também fotos com geolocalização, ou seja, com as coordenadas geográficas impressas na foto, com data impressa na foto. E isso, então, começou a servir também como uma ferramenta de monitoramento, de acompanhamento do problema ao longo do tempo, ao longo dos dias. O que nós queremos agora é transformar esse mapa numa ferramenta de monitoramento contínuo, que possa ser incorporado
pelas comunidades pesqueiras, pelos moradores da região costeira, que vejam, que encontrem novas ocorrências de óleo, novas ocorrências de pedaços de óleo que podem retornar ou ser desenterrados da praia, né? Que isso então nos sirva para entender como o petróleo, né, como esse acidente e talvez outros eventos que possam ocorrer ao longo do tempo se desenvolvem, né, e nos ajudar a monitorar e entender como é que isso afeta a nossa região costeira. Bom, gente, o programa está quase chegando ao fim, mas antes de ir embora, um giro com as notícias da semana. Criada por medida provisória a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, autarquia federal responsável por monitorar, regular e fiscalizar a segurança nuclear. Assim, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, que acumulava as funções, ficará focada na pesquisa e desenvolvimento nuclear. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, falou sobre a importância da nova Autoridade de Segurança Nuclear. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear tem uma importância muito grande, porque ela atende os anseios da comunidade internacional do setor nuclear, assim como várias solicitações do TCU, né, e outras organizações do Brasil também, da necessidade da separação da fiscalização da execução. Um grupo de cientistas descobriu uma estrela rara e mais antiga que o Sol, utilizando um telescópio com tecnologia brasileira que está instalado no Chile. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Mas se você quiser rever os programas anteriores, é só acessar o canal da TV Brasil no YouTube. Ou então, você pode conferir tudo pelo TV Brasil Play. E na semana que vem a gente está de volta falando mais sobre ciência e tecnologia. Valeu!